Irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas palavras, nossas Bíblias, em Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Leremos o capítulo inteiro. Enquanto alguns irmãos abrem, hoje é dia 7 de setembro, dia da independência do nosso amado Brasil. E hoje nós vamos conversar um pouco, não sobre necessariamente o nosso país, mas sobre a relação de independência com Deus, com o mundo, com o pecado, conosco mesmos. Leiamos então a palavra de Deus, orando para que o Senhor fale conosco. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Amém. Vamos orar? Querido Deus, te pedimos, como teu povo, como tua igreja, que em nome de Jesus o Senhor fale conosco nesta manhã. Fale conosco por meio da tua palavra, que o teu Espírito Santo possa capacitar o coração de cada um aqui a entender, a absorver e a viver conforme o Senhor tem a nos falar. E eu também te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor capacite a mim, o pregador, para falar de ti, apesar de mim, apesar dos meus pecados, mas pela tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não existe almoço grátis. Quem já ouviu essa frase aqui? Não existe almoço grátis, alguém vai pagar por essa conta. Essa frase foi muito popularizada no século passado pelo economista Milton Friedman, mas alguns pesquisadores entendem que ela teve o começo lá nos Estados Unidos, no século XIX, quando alguns restaurantes tinham o costume de oferecer almoço grátis para todo cliente que comprasse uma bebida. Para cada bebida, para uma bebida do cliente, você já tem um almoço grátis. A estratégia, então, dos donos para não ir à falência é que em cada prato, em cada almoço, vinha ingredientes demasiadamente salgados, de maneira que você comia e ficava com muita sede, morto para pagar mais bebidas e comprar mais bebidas e assim suprir o prejuízo do restaurante. E alguns jornalistas da época diziam que esse era o almoço grátis mais caro da história. O almoço grátis saía muito caro, porque você ia lá e passava a tarde todinha bebendo, já estava lá
e assim dava bem mais lucro para os restaurantes. Mas a ideia dessa frase, meus irmãos, é que não há nada neste mundo que é oferecido, não há nada neste mundo que é dado, que venha completamente de graça. De alguma forma, alguém pagou por essa conta. Alguém pagou por isso. E é sobre este tema de que não há almoços grátis, ou de maneira mais específica, é sobre esta determinada compra gratuita, algo que nós compramos de graça, mas alguém pagou por isso, que o texto de hoje, que a palavra de Deus e este capítulo de Isaías está se referindo. Então, irmãos, na manhã de hoje, nós nos dirigimos ao encontro com o profeta Isaías. Isaías tem um nome que em hebraico, na língua original da maior parte do Antigo Testamento, significa Jeová, o Senhor, é a salvação. Isaías tem esse significado e a mensagem principal do seu ministério profético é justamente essa: o Senhor, em Javé, tem salvação. Somente no Senhor a salvação. Nós podemos dizer que o assunto principal do livro de Isaías está em torno do próprio Deus. O próprio Deus demonstrando graça e a sua glória, não apenas para o povo de Israel, mas para todos os povos. Nós já falamos aqui em outras mensagens, os pastores se referindo à ideia de que quando nós abrimos a palavra de Deus, nós percebemos que nós não somos os protagonistas da história. O protagonista da história é o próprio Senhor. Porém, o Senhor escreveu a palavra para nós. E é por isso que é tão importante que nós a leiamos e entendamos o que ela tem a nos dizer sobre o Senhor. E esse assunto fica muito claro no livro de Isaías, quando a gente vai lá para o capítulo 48, e o Senhor declara o seguinte, no versículo 11: por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não dou a outrem. Essa é a base da mensagem de Isaías, meus irmãos. A glória do Senhor é somente para o Senhor. A vida, tudo que existe, todas as coisas estão em torno do servo, do Santo de Israel. Este é o nome que Isaías dá em seu livro para o próprio Deus. O Santo de Israel é o centro de todas as coisas. E dessa forma, este livro do profeta Isaías anuncia o surpreendente plano da graça e da glória de Deus para todos os povos. Nós estamos num contexto que desde Gênesis, desde o capítulo 12 do primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, o Senhor prometera a Abraão que por meio da sua descendência, todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. O Senhor escolhe Abraão para que por meio dele a sua redenção viesse a ter realidade, viesse a ser uma realidade nesta terra. Séculos depois, já no reino unificado de Israel, formado por estes descendentes de Abraão, o Senhor escolhe Davi como rei e fala para Davi uma reafirmação da sua promessa, uma reafirmação da sua aliança, prometendo então a Davi que o seu trono e a sua casa seriam o meio que levaria o mundo à salvação. O Senhor estava escolhendo pessoas, levantando servos, para que fizessem a diferença na sua época e para que dali em diante eles fossem escolhidos, que o seu legado fosse escolhido para trazer o mundo à salvação. E nessa revelação progressiva de Deus, do seu plano de salvação, do seu plano de redenção, da história, do mundo, do seu povo, do seu povo que está em todos os povos da terra, que nós chegamos então ao livro de Isaías. E eu sei que muitas vezes nós consideramos esse livro como um livro difícil. Eu já ouvi isso não poucas vezes aqui, entre nossos irmãos da nossa igreja, que Isaías é um livro difícil. É por isso então que nós estamos estudando também na EBD, é uma das classes da nossa escola bíblica. Mas, meus irmãos, apesar de contar com algumas passagens bastante conhecidas, a forma geral do livro parece ser complicada à primeira vista.
mas eu quero dizer que ela apenas parece, porque, na verdade, quando nós estudamos o livro e, especialmente, aplicamos aquele princípio de as Escrituras interpretam as Escrituras, nós vemos que todo este livro está apontando para Jesus Cristo. E ele tem direta aplicação para nós, hoje, no tempo do Novo Testamento, no tempo da Nova Aliança. E é sobre isso que ele vai nos falar. Essa segunda parte do livro de Isaías, em que ele está se referindo àqueles judeus que estariam no exílio da Babilônia, vem logo após o capítulo 53, aquele famoso cântico do servo do Senhor, que aponta para Jesus, como aquele que levará os nossos pecados, levará sobre si as nossas enfermidades, e nós o rejeitaremos, mas a sua obra será perfeita, a sua obra será completada. Isaías profetiza a vida de Jesus e a crucificação de Jesus, o sacrifício dele, 700 anos antes da vinda de Cristo. No capítulo 54, o capítulo anterior a este, nós vemos uma referência à primeira aliança verbalmente feita com o Senhor, do Senhor para com os homens na história. A primeira aliança, com este nome de aliança que nós vemos, é a que foi feita com Noé. E o Senhor se lembra da aliança com Noé, falando para Noé que ele não mais destruiria a terra com água, deixando no céu um sinal da sua aliança, o arco nos céus. E dessa maneira que o Senhor vinha falando em um tom muito diretamente confrontador contra o pecado de Israel, contra o modo de vida errado de Israel, porque eles tinham um privilégio muito grande de conhecer a Deus, mas eles não estavam levando essa aliança com o Senhor a sério. Parece que nos últimos capítulos de Isaías esse tom vai mudando. O Senhor parece que muda a sua proposta, muda a sua relação com Isaías, ou melhor, muda a sua relação com o povo de Deus. E Isaías escreve isso. E a pergunta que a gente faz é: por que Deus às vezes tem posturas diferentes com as mesmas pessoas, com o mesmo povo? Será que Deus muda? Como é que a gente poderia confiar em um Deus que muda? Um Deus que está sujeito a variações? Mas a verdade é que o Senhor não muda, mas nós mudamos e somos mudados por Ele. No começo do livro de Isaías, o Senhor está proferindo juízo, mas à medida que Ele vai falar da sua salvação, o Senhor vai mostrar para nós, vai revelar para nós a sua misericórdia. Este era o dilema daquele povo. Eles tinham uma promessa em Abraão, em Davi e em tantos servos, mas na época de Isaías, eles haviam se esquecido dessa promessa. Eles haviam se esquecido e passado a confiar nas promessas daquele tempo, nos deuses daquele tempo, nas falsas esperanças deste mundo terreno. E tinham então abandonado completamente a independência de vida que eles tinham junto com o Senhor. A minha pergunta é se a sua vida está realmente melhor sendo um subserviente do pecado e dos deuses deste mundo, em troca da independência com o poder de Deus. É sobre esse dilema entre a subserviência com o mundo e a independência com o poder de Deus que eu quero falar com os irmãos neste texto, sobre o tema da superioridade da vida com Jesus. É sobre isso. Quão melhor é a vida com Jesus. E para explicar quão melhor é a vida com Jesus, o texto nos apresenta 3 dilemas. O primeiro dilema está entre os versículos 1 e o versículo 5, que é o dilema do vinho e leite. Como assim, vinho e leite? Vamos voltar ao primeiro versículo. Para aqui. Que A é esse aí na Bíblia? Do nada tem um A. O que é que ele está falando? Essa interjeição aqui não foi que o profeta soluçou e nem que ele está simplesmente chamando a atenção da gente. Essa interjeição é a mesma interjeição que ele usa quando ele vai proferir os seus ais. Lembra? Ai daquele que troca o mal pelo bem. Ai daquele que abandona o Senhor e assim por diante. Essa mesma interjeição está posta aqui.
Mas nesta ocasião, neste contexto, ele não está falando um ai, mas ele está chamando a nossa atenção para algo que é de suma importância. Ele está mostrando, olha, para de prestar atenção em outra coisa, foca aqui. O que eu tenho a dizer é algo que vai mudar a sua vida. Essa expressão tem um poder, uma interjeição, um sentimento muito forte no texto original que nós não temos como traduzir perfeitamente para o português. Então, o que ele vai dizer é, essa mensagem é importante. E que mensagem é essa? Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. A primeira pergunta que a gente tem quando vê esse momento é, quem é vós? Nós sabemos que Isaías é profeta de Deus, então quem está falando é o próprio Senhor por intermédio do seu profeta. Mas a quem ele está se referindo? Como nós temos visto pelo contexto, ele está se referindo àqueles judeus, em primeiro lugar, aqueles judeus, aquele povo de Deus que estava exilado na Babilônia, que estava exilado longe do Senhor. Apesar de Isaías ter vivido em uma geração anterior ao exílio da Babilônia, ele testemunhou o abandono de Deus no meio daquele povo e testemunhou profeticamente que o Senhor haveria de usar outros povos como um método de disciplina e de quebrantamento do seu povo. Mas agora, quando ele oferece a salvação, ele está falando da necessidade do povo, que o povo precisa de algo, de alguém para suprir as suas necessidades. Todos vós, os que tendes sede. Nós vemos essa figura por toda a Bíblia. Nós, como seres humanos, temos sede. Mas sede de quê? Essa sede não é apenas de água, mas é sede de algo maior. Sede de algo que nós perdemos no Jardim do Éden. Perdemos quando decidimos não obedecer ao Senhor. Perdemos quando decidimos abandonar a independência que nós tínhamos com Deus para subservir aos nossos próprios pecados, a outros deuses, a mentira que nós acreditamos. E ele chama, então, essas pessoas que têm sede a vir comprar e comer. Sim, vinde e comprai. E aqui que entra o dilema. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ora, quem tem sede e quem não tem dinheiro, não tem nem como comprar, e se vai querer comprar, sua prioridade não é vinho e leite. Vinho e leite não é água e pão. Vinho e leite são coisas refinadas. Vinho é algo que vem do produto da uva, um produto humano, que é feito por meio da fermentação. É algo que você não vai querer, a não ser que você já tenha as suas necessidades básicas satisfeitas. Da mesma maneira, o leite é algo que você tem que comprar para adquirir. Você não vai adquirir com tanta facilidade como água. Portanto, o que o versículo 1 está falando é, nós temos necessidades básicas, mas o que o Senhor está oferecendo é muito mais do que as nossas necessidades básicas. E ele vai mostrar que nós devemos comprar isso sem dinheiro. Como que nós podemos comprar, então, algo sem dinheiro? E ele vai nos explicar, então, que a realidade é que o Senhor oferece isso gratuitamente para nós. A primeira mentira que esse texto quer destruir é que o Senhor não tem o melhor para nós. Nós devemos reafirmar isso todos os dias para nós mesmos. Deus tem o melhor para mim. José acreditou nisso quando ele rejeitou a proposta da esposa de Potifar. Ele poderia ter pecado naquele momento e ninguém saberia, mas o Senhor o veria. E ele creu que o Senhor tinha o melhor para ele. Jesus acreditou nisso, de maneira perfeita, como servo perfeito do Senhor, sendo o próprio Deus, quando o diabo o tentou no deserto, e ele sabia que Deus tinha o melhor para ele, porque ele era perfeito, ele sabia todo o desígnio de Deus. E da mesma maneira, nós somos chamados a acreditar que o Senhor tem o melhor para nós. O texto prossegue falando, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Perceba que ele usa as figuras do dinheiro e do suor. O dinheiro como algo da corrente monetária
terrena, e o suor que nos lembra aquela consequência do pecado. Lembra que o trabalho ele foi criado desde o princípio, desde o começo nós trabalhamos, mas somente por causa do pecado e da queda é que o suor é penoso, o trabalho é penoso, o trabalho vem com suor, o trabalho vem com sangue, suor e lágrimas. É somente com isso que nós conseguimos as coisas que conquistamos. Mas ele fala aqui, por que nós gastamos o dinheiro naquilo que não satisfaz? Veja que o profeta está colocando duas posições diante de nós. Ele está colocando nós gastando todo o nosso suor, todo o nosso trabalho em coisas que não satisfazem aquela nossa sede e aquela nossa pobreza, e do outro lado o Senhor oferecendo gratuitamente muito mais do que nós necessitamos. Está sempre colocando dois caminhos à nossa frente. E ele chama então a nós fazermos a escolha certa. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. O povo que estava ouvindo essa mensagem, que já havia entendido que foi por causa do seu pecado que ele se afastou da sua terra, que foi por causa do seu pecado que ele se afastou do seu Deus, agora está ouvindo a proposta de salvação do Senhor. E a proposta de salvação é o Senhor dizendo: eu tenho o melhor para você. Eu tenho coisas que você não consegue imaginar. E você deve tomar a decisão correta. A decisão correta é: venha a mim. Venha a mim e você será satisfeito. Em outras palavras, para ilustrar com o que o texto está falando, que nós estamos gastando o nosso dinheiro, é como se nós fôssemos todos famintos, corporalmente estivéssemos famintos, e a gente ganhou muito dinheiro, e a gente está gastando todo o nosso suor e todo o nosso dinheiro em algodão doce. É tipo isso, estamos colocando algodão doce para dentro, todo dia, e o Senhor está oferecendo um banquete para nós. Essa é a imagem que o profeta está printando nas nossas mentes. E o Senhor fala que é por causa da aliança que ele fez com seu servo Davi, que ele está oferecendo a salvação. É essa aliança da redenção do seu povo, que ele menciona com Davi. E ele falando sobre Davi, explica com que propósito ele fez essa aliança. No versículo 4, eis que eu o dei. Quem que o Senhor deu? A Davi, representando toda a sua casa. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces. Peraí, agora ele mudou o público, ele mudou com quem ele está falando. O interlocutor não está mais falando vós, mas agora ele está falando tu. Ele estava dizendo a vós: venham para mim, comprem de graça vinho e leite. No versículo 4 ele fala: eis que eu dei a Davi como testemunha entre os povos. E no versículo 5 ele diz: eis que chamarás tu. Parece que o Senhor agora está se dirigindo a Davi. E sobre Davi ele diz: Davi, tu chamarás a uma nação que tu não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Ora, quem mais o Senhor Deus Pai está falando aqui, senão com o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, filho de Davi? A promessa de que pela casa de Davi viria a redenção se concretiza em Jesus Cristo. Como que o Novo Testamento começa? Mateus capítulo 1, genealogia, e a gente pula. Não é para pular, é para ler. Genealogia, por quê? Nós entendemos que Jesus Cristo vem de uma linhagem. Jesus Cristo é real. Jesus Cristo é 100% humano, ele é verdadeiramente humano e verdadeiramente Deus. E ele, vindo da casa de Davi, ele cumpre perfeitamente, plenamente as promessas que o Senhor havia dito ao seu povo desde milênios atrás. E falando sobre essa casa de Davi, o Senhor Deus Pai olha para o Filho e diz: tu chamarás a uma nação que tu não conheces.
Porque neste contexto da antiga aliança, o Senhor levanta a Israel como um povo para servir este povo como um farol diante do mundo. Que o mundo deveria olhar para Israel e, olhando para Israel, deveria adorar o verdadeiro Deus. A exemplo, como estamos falando da genealogia de Jesus, de Raabe, aquela prostituta de Jericó, mas que ouviu falar que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, estava conquistando todos os povos por que passava. Ela ouviu falar que aquele Deus tinha poder, e ela creu que aquele Deus era o Deus verdadeiro, e se entregou a ele. E sendo de outro povo, ela passou a ser povo, passou a ser parte do povo de Israel. Assim como Ruth e tantos outros exemplos dentro da história da antiga aliança. E, portanto, nós estamos aqui olhando para uma profecia que fala da nova aliança, na qual o Senhor Jesus virá e pela sua mensagem ele conquistará, ele avançará este reino de Deus por todos os povos. Ele está contemplando uma nação que não conhecia o Senhor, está falando dos gentios, de mim e de você, pessoas que não são naturalmente judeus ou não são naturalmente da terra de Israel, mas que conhecemos o Senhor, porque da casa de Davi veio o Salvador, veio o Redentor, e ele enxertou a mim e a você no seu povo. Ele está falando que nós, na nova aliança, temos a graça de não termos sido povo de Deus, mas agora somos povo de Deus, conforme o apóstolo Pedro fala, que agora nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a obra do Senhor, trazer pessoas de outros povos, trazer aqueles seus eleitos, os seus escolhidos, que não mereciam, pessoas como eu e como você, que não conheciam ao Senhor, mas agora conhecem a Deus, porque Ele é misericordioso e Ele traz salvação. Então, em primeiro lugar, nós vemos que esse dilema do arrependimento, que mostra quão melhor é a vida com Jesus, se mostra entre o vinho e o leite, porque o Senhor tem o melhor para nós. Ele não oferece apenas água e pão, mas Ele oferece vinho e leite para satisfazer todas as nossas necessidades. Em segundo lugar, o texto nos vai falar sobre um outro dilema, o dilema entre pensamentos e caminhos. A partir do versículo 6 até o versículo 11. E assim diz a palavra de Deus: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Uma coisa, meus irmãos, que nós vemos na Bíblia de maneira clara, é que Deus exige coerência entre a nossa fé e a nossa prática. E talvez um grande problema que nós sofremos hoje é que nós vimos a igreja, nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, somos instruídos desde crianças que a Bíblia vem do Senhor, é a palavra de Deus, nos esforçamos para defender a nossa fé, estudamos apologética, ouvimos vídeos no YouTube e assim por diante, para entender que a nossa fé é verdadeira, mas a gente só tem a palavra de Deus como a nossa regra de fé, e deixamos a prática de lado. O grande problema que muitas vezes o povo de Deus comete é a incoerência entre a fé e a prática, ou a incoerência entre pensamentos e caminhos. Por isso o Senhor fala: como que eu vou cumprir a minha aliança, essa aliança que eu falei, que vem por meio da casa de Davi, por meio do meu servo sofredor, exposto no capítulo 53, meu servo Jesus. Como que eu vou cumprir essa aliança? Por meio da conversão do meu povo. Por isso ele chama o seu povo, chama cada um de nós para o arrependimento. E ele fala então: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A sua mão misericordiosa está estendida, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa perdoar, como diz Isaías capítulo 59, versículo 1. A mão do Senhor não está retida para não encobrir os nossos pecados.
Porém, isso é por tempo. Isso é por algum tempo. A mão do Senhor está aberta para a sua misericórdia enquanto nós estamos aqui. Mas isso pode acabar. Isso vai acabar em algum momento. Pode acabar agora, ou agora, ou agora. Ninguém teve um infarto, então não foi agora. Mas poderia ter acabado. Pode acabar agora, quando Jesus voltar. E aí a misericórdia reteu. Não teve mais. O Senhor oferece misericórdia para nós enquanto estamos aqui. Deixa eu explicar isso, ilustrar isso de uma forma bem clara. A luta contra o pecado é para esta vida. Na próxima vida, na vida eterna com Deus, nós não vamos lutar contra o pecado. Porque ou você vai estar no inferno ou você vai estar no céu. E em nenhum dos dois você vai lutar contra o pecado. Em um você não vai querer e não vai poder. E em um você não vai ter pecado para lutar. Portanto, buscar ao Senhor e invocar ao Senhor é para nós hoje. Não achemos que somos jovens demais, ou velhos demais, ou estamos na melhor fase da nossa vida e por isso eu vou deixar para depois. É para nós hoje o chamado para buscar a Deus, porque Ele é misericordioso, mas essa misericórdia é por tempo limitado. Oferta por tempo limitado, porque Deus é misericordioso, mas Ele aplicará justiça no nosso meio. E dentro desse dilema entre pensamentos e caminhos, entre crença e prática, ortodoxia e ortopraxia, para usar uma linguagem mais rebuscada, o Senhor faz um contraste entre os nossos caminhos e os caminhos dele, os nossos pensamentos e os pensamentos dele, a partir do versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que o texto está nos mostrando é que Deus não é Deus como ser humano. Deus é um Deus superior a nós. Deus é algo que os teólogos chamam de totalmente outro. Aquela característica do Senhor de ser transcendental. Sabe essas palavras? Está falando que Deus é alguém superior a nós. Ele não tem o mesmo padrão que nós temos para a nossa vida. Nós achamos que algo é bom, mas o Senhor tem algo infinitamente melhor para nós buscarmos. Nós achamos que o nosso caminho de vida é bom, mas o Senhor tem um caminho infinitamente melhor para nós buscarmos. Ele está estabelecendo uma realidade clara. Pare de ser independente de Deus e passe a ser independente com Deus. Pare de subservir aos deuses deste mundo e olhe para o caminho e para os pensamentos que o Senhor oferece. Dito isso, como nós não podemos falar de Cristo? Cristo, aquele que disse, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Eu sou a água da vida. Aquele que tem fome, vem a mim. Eu sou o pão da vida. E uma vez vindo a Ele, Ele fala, aquele que me segue, aquele que me ouve, ouve a meu Pai. Quem me ama verdadeiramente obedecerá aos meus mandamentos. Aquele que crê em mim, maiores coisas fará. O Senhor está chamando a graça, mas quando nós estamos nele, Ele nos comissiona. O Senhor está chamando a vida com Deus, mas Ele nos manda, se vocês me amam verdadeiramente, obedecerão os meus mandamentos. A fé e a prática não está separada, mas o Senhor Jesus nos ensina que elas andam juntas, e o caminho reto, essa porta estreita da salvação, passando por Jesus, o caminho que nós perseguiremos, que nós continuaremos após o encontro com Jesus, é o caminho entre a fé e a prática, baseados na palavra de Deus. Do mesmo jeito que Ele fez e foi fiel à sua palavra até o fim, até a morte de cruz, o Senhor foi fiel na fé e na prática, em pensamentos e caminhos. Porém, o Senhor não cessa em explicar este dilema no versículo 9.
ele continua no versículo 10 dizendo: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus é o meio pelo qual o Senhor cria. Desde o início, o Senhor cria o mundo por meio da sua palavra. Todas as coisas vieram a existir por meio da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é poderosa para cumprir a promessa deste capítulo, a promessa da salvação. É por meio da palavra de Deus que ele olha individualmente para pessoas e diz: eu o salvarei. Que o seu coração seja regenerado, que a sua palavra seja pregada, que essa pessoa ouça a minha palavra e ela seja convertida e ela seja transformada. O Senhor age por meio da sua palavra, e à medida em que nós proclamamos a palavra de Deus, nós estamos sendo instrumentos do Senhor para gerar nova vida, para gerar criação nova, nova criatura, nova pessoa, novo coração. É assim que o Senhor age, por meio da sua palavra. E a sua palavra, meus irmãos, é eficaz. A doutrina da vocação é eficaz. A doutrina da graça irresistível está explicitamente mostrada nesses versos. O Senhor tem a sua palavra e nós anunciamos a palavra de Deus, nós ouvimos a palavra de Deus, mas ela é eficaz para fazer aquilo que apraz ao Senhor. Ela é eficaz para fazer aquilo que o Senhor determinou, para demonstrar a sua graça, seja para demonstrar a sua glória, mediante juízo. Mas em todas as coisas, o Senhor será glorificado. Em todas as coisas, o Senhor será bendito, e a sua palavra terá um propósito final. E, finalmente, meus irmãos, o terceiro dilema que este texto nos mostra, para revelar quão superior é a vida com Jesus, quão melhor é a vida com Jesus, é o dilema entre o ex-pinheiro e o pinheiro. Versículo 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Agora ele não está mais falando em como o Senhor salva, por meio da sua palavra, cumprindo a sua aliança para com seu servo Davi, ressuscitando pessoas que estavam mortas, avivando as nossas almas. Ele não está mais falando disso, ele está falando agora como será a vida pós essa salvação. Nós devemos entender que o caráter da profecia de Isaías, ele tem aquela profecia que se cumpre, parecido com aquele sistema que nós chamamos de já e ainda não. Em primeiro lugar, Isaías está falando com aquele povo judeu que está exilado na terra da Babilônia. Então, nesses versículos 11, ele está falando de como será o retorno da terra da Babilônia, a salvação do Senhor daquela terra. Contudo, como também de caráter profético e de caráter inspirado pelo Espírito Santo, essa palavra não tem apenas cumprimento naquele povo, mas ela aponta para a obra de Jesus Cristo, que Jesus Cristo fez e faz com todos aqueles que se voltam ao Senhor. Todos aqueles que chegam ao Senhor após a sua salvação estão aliviados, estão com a sua carga difícil de carregar derrubadas, agora estão leves. E dessa maneira, toda a criação jubila, toda a criação se alegra com a salvação do Senhor. Porque, como Paulo vai afirmar em Romanos 8, toda a criação está sujeita à vaidade, está sujeita a coisas vãs por causa do pecado, mas toda ela também anseia pela renovação de todas as coisas, mediante a manifestação da glória de Deus no seu povo. Usando a nossa vida, o Senhor está operando renovação neste mundo.
usando a renovação que Ele faz em cada um de nós, a nova vida que Ele dá a cada um de nós, o Senhor está levando o seu reino para todo mundo. E em último lugar, Ele está proclamando a sua palavra, dizendo: Deus restaurará todas as coisas. E com todas as coisas a criação será renovada. E agora nós temos a imagem dos montes e dos outeiros rompendo em cântico diante de nós, louvando ao Senhor pela sua imensa salvação. Temos a imagem das árvores do campo batendo palmas. E chegamos finalmente no versículo 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. O espinheiro e o cipreste, ou o espinheiro e o pinheiro. E permitam-me esse trocadilho, mas eu quero fazer isso mesmo, o espinheiro e o pinheiro, tá? O que é o espinheiro? O espinheiro é aquele vegetal ou aquele fenômeno da natureza que simboliza a queda. Que simboliza, meus irmãos, o que veio após a queda. As coisas de consequências do pecado. O mundo que não é mais do jeito que era para ser. A velha vida. Este mundo sujeito à vaidade, simbolizado pelo espinheiro. Em lugar do espinheiro, crescerá o pinheiro, o cipreste. Crescerá a nova criatura com Jesus Cristo. Em lugar das coisas velhas, crescerá as coisas novas. O Senhor está renovando todas as coisas. O Senhor está dando vida a todas as coisas. Ele está dando vida à nova criação. E Ele está dando vida a cada um que se sujeita diante dEle. A cada um que busca ao Senhor enquanto se pode achar. E que invoca o seu nome enquanto Ele está perto. A essas pessoas Ele renova as forças. A essa pessoa Ele dá uma nova vida na sua alma por completo e promete uma vida de salvação eterna junto dEle. Versículo 13: e em lugar da sarça crescerá a murta. Quando nós falamos de sarça, biblicamente não tem como não lembrar do símbolo da IPB, né? Não, brincadeira. Não tem como não lembrar da sarça ardente, da sarça que ardia diante de Moisés e não se consumia. Que árvore era essa? É uma árvore comum do deserto, uma árvore comum de terras áridas, que facilmente pegavam fogo. E qual era a diferença daquela sarça ardente com Moisés? É que aquela pegava fogo, como todas as outras, mas ela não se consumia. Mas qual era o padrão das sarças? Pegar fogo e se consumir. Esse é o padrão da vida fugaz. Esse é o padrão da vida vã, da vida que não tem sentido aqui na terra. Mas em lugar da sarça, crescerá a murta. Mais uma vez, um símbolo da nova vida com Deus. Uma planta agradável, uma planta de aroma suave, uma planta que mostra que naquela terra há nova vida. E para isso, meus irmãos, cumpre-se um propósito. Será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. O Senhor Jesus, cumprindo a sua obra, receberá de Deus Pai, como herança, tudo aquilo que Ele conquistou aqui nessa terra. Toda a renovação será como herança para Jesus Cristo. Será isto um memorial eterno para a glória do Senhor, que a obra de Deus foi feita, que o Senhor amou pecadores, que o Senhor se entregou por pecadores e que Ele sofreu em si as consequências eternas de levar as nossas enfermidades sobre Ele, de levar a nossa culpa sobre Ele. Em Jesus, nós temos a confiança de que não apenas todas as coisas serão redimidas, mas que todas as coisas têm um propósito. Somente a Deus a glória. Esse é o fim final de todas as coisas. Este é o propósito que nós temos para viver nessa nova vida que Cristo nos dá. E dessa maneira, meus irmãos, o texto nos mostra quão superior é a vida com Jesus. Nós vimos o dilema entre o vinho e o leite, que Deus tem a nos oferecer coisas melhores, coisas muito melhores do que o pecado e o mundo e os falsos deuses têm a nos oferecer. Nós vimos o dilema entre os pensamentos e caminhos, que Deus quer de nós coerência entre os seus pensamentos e os seus caminhos, que vivamos diante dele, entre a fé e a prática. E Deus quer de nós que também
compreendamos a diferença, o dilema entre o espinheiro e o pinheiro, que a vida com Jesus é completamente outra, é completamente diferente da velha vida que nós tínhamos. E como então nós desfrutaremos dessa nova vida com Jesus? Como então nós aprenderemos a viver essa nova vida com Jesus, amando a Ele? Em primeiro lugar, reafirmando diariamente a verdade e rejeitando a mentira de que Deus não tem o melhor para nós. Eu acho que se Satanás pudesse escolher apenas uma mentira para que todos nós acreditássemos, seria essa. E eu tenho base bíblica. Gênesis 3. A serpente chega para Eva e diz: é verdade o que o Senhor disse? Foi assim que o Senhor falou? E ela põe em dúvida, põe em prova a palavra de Deus, a fim de convencer Eva, convencer a humanidade de que Deus não tem o melhor para ela. E dessa maneira, Satanás e seus demônios, o pai da mentira, quer convencer aos eleitos de Deus que Deus não tem o melhor para nós. Portanto, reafirmemos todos os dias a verdade. Deus tem o melhor para mim. O caminho de Deus é melhor do que o meu caminho. Os pensamentos de Deus são melhores do que os meus pensamentos. Em segundo lugar, como viveremos desfrutando a vida com Deus? Viveremos buscando e invocando o Senhor para moldar a nossa mente e corrigir o nosso comportamento. Enquanto há tempo, busquemos e invoquemos, peçamos, oremos pelo nome de Deus em nossas vidas, para que Ele corrija os nossos caminhos, nos ensine na Sua palavra, porque isso é por tempo limitado, meus irmãos. Portanto, façamos isso todos os dias. E, finalmente, como desfrutaremos da nossa nova vida com Jesus? Lembremos que a nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está no céu. A nossa esperança está na nova criação que o Senhor inaugurará com todos aqueles que se humilharam perante Ele, que confessaram seus pecados, se arrependeram dos seus maus caminhos e estão dispostos a viver com o Senhor por toda a eternidade. No início dessa mensagem eu falei que não existe almoço grátis, que alguém paga pela conta. E a pergunta que eu tenho a fazer para você é: quem vai pagar pela sua conta? A gente está almoçando aqui, estamos sendo alimentados, mas alguém vai pagar por essa conta. Você vai escolher se é Cristo Jesus que pagará pela sua conta e você viverá com Ele. E você entregou a conta a Deus e diz: Deus, toma minha conta, toma minha vida. Ou você vai decidir se você quer pagar a conta e perceber que não tem dinheiro para pagar a conta. Oremos nesse momento. Senhor, aplica a Tua palavra no coração do Teu povo. Usa-nos, Senhor, para sermos agentes, instrumentos Teus para uma nova vida. E renova, Pai, a esperança do céu e da vida eterna contigo, em nome de Jesus. Fortalece a Tua igreja, meu Pai, e nos ajuda a continuar Te cultuando ainda no restante dessa manhã e deste dia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.